Queridos, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15 diz assim a palavra do Senhor: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música, danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu.
Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós estremecemos diante da Tua palavra, ó Deus, que é tão impactante, ó Deus, que é tão profunda, que fala ao mais íntimo do nosso coração. E nós oramos para que o Teu Santo Espírito nos dê clareza, nos dê entendimento diante daquilo que o Senhor deseja trabalhar nas nossas vidas e no nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quem não gosta de uma boa festa? Seja uma festa de aniversário, seja um chá de bebê, sejam bodas, festas de casamento. Quem não gosta de uma boa festa? Repleta de salgadinhos, de docinhos, de dole, de refrigerante, de bolo, de alegria, de dança, de risadas. Quem não gosta de uma boa festa? Se tem alguém, meu irmão, minha irmã, que entende de festa e de uma boa festa, esse alguém é Deus. Deus institui festas como parte da sua lei. Você sabia disso? Quando você vai até o Antigo Testamento, no Pentateuco, quando Deus está entregando a lei para Moisés, quando Deus está estabelecendo ali a antiga aliança com o seu povo, Ele diz: vocês terão dias de festa, de celebração, de comemoração. Inclusive, para vocês se lembrarem daquilo que eu fiz por vocês lá no Egito, eu livrei vocês da escravidão, eu quero que vocês façam festa. Deus sabe festejar. Inclusive, quando Jesus veio ao mundo, quando Deus Filho se fez homem, o primeiro milagre registrado nos evangelhos aconteceu numa festa de casamento. Jesus transformou água em vinho. E isso trouxe muito júbilo, muita celebração, muita alegria. Ou seja, Deus é especialista em festas. E por que é tão importante nós falarmos sobre isso? Porque há um perigo que pode acontecer nas nossas vidas, na nossa sociedade. Nós desaprendermos algumas coisas que o próprio Deus instituiu. Veja, nós como sociedade temos um grande perigo de nos desumanizarmos cada vez mais. Um exemplo disso é quando nós não sabemos lamentar. O lamento é importante, o luto é importante. Mas no outro extremo, de uma outra forma, é muito perigoso quando nós não sabemos festejar, celebrar. Inclusive, eu não sei se tem uma imagem projetada aí, você está vendo essa imagem? Você consegue ver como eram as festas dos anos 80, dos anos 90. Você consegue perceber o tamanho do bolo, você consegue perceber os enfeites muito coloridos, muito chamativos, brilhantes. E de repente parece que com o tempo a gente foi perdendo o brilho das festas. Os presentes simples, e eu me lembro aqui de quando eu era pequeno, a gente ganhava CD de videogame, né? E a gente torcia para aquilo pegar no videogame, era 3 por R$15, né? E, enfim, bonequinho do Dragon Ball, e a gente fazia festa com os nossos amigos, o Batman, o Superman, e de repente os presentes eles foram se tornando cada vez mais caros, e as festas cada vez mais mirradas, cada vez mais gourmetizadas. Você já parou para pensar nisso? Aquelas mesas que reuniam uma multidão de amigos, ela começou a ficar cada vez mais restrita, cada vez mais VIP. E então, aquele brilho das festas de aniversário dos anos 80, 90,
do início dos anos 2000, parece que isso foi se perdendo, porque de alguma maneira a nossa sociedade, as pessoas, elas estão desaprendendo a festejar. Isso é um grande risco. E enquanto eu estava meditando nessa mensagem, vendo algumas fotos da minha infância, tinha uma foto que me chamou muito a atenção, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se vai passar, ó. Foi? Gente, esse menino gordinho olhando para o bolo sou eu. E eu tenho lugar de fala, então eu posso dizer que é esse menino gordinho mesmo. E aí esse menino gordinho, olha o fascínio com o qual ele olha para esse bolo. Eu me lembro que esse dia foi muito especial, eu estava com os meus amigos em casa, a minha mãe, ela preparou cachorro quente, hambúrguer, batata frita, tinha um monte de refrigerante na mesa e chegou o grande momento do bolo. E eu me divirto muito com essa foto porque eu me lembro do fascínio em olhar para esse bolo e olhar para essas velas acesas e olhar para a presença dos meus amigos e dos meus familiares naquele momento. Isso é uma celebração. Deus se alegra disso. Deus se alegra de festa. Deus se alegra com a fartura. Deus se alegra com o banquete. Deus se alegra quando nós, na nossa miséria, quando nós, nas nossas dificuldades, e eu me lembro que era um período difícil que nós estávamos vivendo em casa, mas que ainda assim a gente se alegrou e a gente festejou. E ainda assim eu consegui olhar com fascínio para esse bolo. Inclusive, namore alguém que olhe para você como eu estava olhando para esse bolo, né? Eu olhei para a Carol assim, ela me olhou de volta, por isso nós estamos casados hoje, entendeu? Ela estava sem óculos quando ela me conheceu, só pode. Mas leve essa filosofia de vida com você, apócrifa, né? Mas veja, nós precisamos resgatar a alegria nas celebrações. Nós precisamos olhar com fascínio para as festas, para a possibilidade que nós temos em nos alegrar. E é sobre isso que Jesus ele está trabalhando nessa passagem. Porque quando nós adentramos nesse texto, quando nós estamos imersos na palavra de Deus em Lucas capítulo 15, Jesus ele estava fazendo um rebuliço naquela sociedade, nas percepções das pessoas, nas preconcepções que as pessoas tinham a respeito do reino de Deus, nos preconceitos que as pessoas tinham umas com as outras. E nós temos aqui, escutando as palavras de Jesus, um público muito, muito significativo. Nós temos aqui publicanos e pecadores. E você deve entender que o publicano ele era considerado pelos judeus naquela época pior do que um vira-lata, um cão de rua. Ele era considerado um traidor, porque ele cobrava impostos do seu próprio povo e muitas vezes esse publicano ele era fraudulento, ele cobrava mais. É o caso, por exemplo, de Zaqueu, como nós conhecemos no Evangelho. Esse era o tipo de público que escutava e se fascinava com as palavras de Jesus. Mas nós tínhamos também aqueles que eram conhecidos como pecadores, impuros, pessoas que não conseguiam de maneira alguma se ajustar à lei e se ajustar, na verdade, àquela interpretação tão pesada que os fariseus, que os religiosos da época de Jesus tinham a respeito da lei. Não a lei que Deus transmite por meio da sua palavra, mas fardos pesados de serem cumpridos, que inclusive não eram cumpridos por aqueles fanáticos. Esses são os pecadores. São pessoas que não tinham condições de se aproximar daquilo que fariseus e mestres da lei, que também era um público que estava ali escutando aquilo que Jesus estava falando, prometiam, defendiam, faziam. E o que os fariseus e os mestres da lei representavam? Eles representavam o conhecimento. Os fariseus eram um grupo ferrenho de conservadores ali daquela época, de algo que eles tinham que defender a todo custo. Eles não poderiam se misturar com os gentios, eles não poderiam se misturar com outros povos. Então, eles se achavam na obrigação de conservar tradições que, na verdade,
não correspondiam àquilo que Deus havia revelado por meio da sua palavra. Não, os fariseus eles não conservavam a lei verdadeira no seu coração. Eles conservavam usos e costumes. Eles conservavam imagens. Eles conservavam justamente estereótipos de religiosos, de pessoas santas, de pessoas puras, de pessoas perfeitas, mas que estavam completamente distantes de Deus e mortas por dentro. Esses eram os fariseus. E nós tínhamos também os escribas, ou os mestres da lei, que eram os especialistas na lei, aqueles que copiavam a lei, que entendiam da lei, aqueles que tinham a prerrogativa de ensinar a lei, e eles ali estavam também ouvindo as palavras de Jesus. E sabe qual era a opinião desses especialistas a respeito de Jesus? A gente vai ver isso, por exemplo, numa passagem lá em Lucas 7, 33, 34, onde há aqui um relato. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Porque você deve se recordar que João Batista, ele não bebia vinho, ele não se empanturrava, ele não participava das festas, a dieta dele era gafanhoto, era mel, e diziam que ele tinha demônio. Mas então vem Jesus, vem o Filho do Homem. E o que Jesus faz, gente? Ele está comendo e bebendo, ele está participando das festas, ele está se assentando à mesa com os publicanos e com os pecadores. E qual é a acusação, então, que é feita a ele pelos fariseus, pelos mestres da lei? Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Um absurdo, uma lástima. Porque Jesus em nenhum momento pecou, porque Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E o fato dele estar assentado com publicanos e prostitutas e pecadores é porque Deus veio ao encontro daquele que estava perdido. Essa é a mensagem do Evangelho. Olha como o coração daqueles fanáticos estava totalmente distante de Deus. Olha como o coração daquelas pessoas que se achavam próximas de Deus, que se achavam tão especiais, na verdade estavam distantes da revelação do Evangelho. E então Jesus, aqui no capítulo de número 15, ele utiliza algo muito comum nos Evangelhos. Ele fala a respeito de uma verdade bíblica por meio da parábola. Jesus usa uma parábola para falar a respeito de uma verdade necessária para nós, para todos nós. Nós precisamos aprender a festejar, a celebrar quando um pecador é alcançado por Deus. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há celebração, há júbilo entre os anjos quando alguém se arrepende dos seus maus caminhos e confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Veja, Jesus ele está apontando para essa verdade por meio de uma parábola, que ele está contando, especialmente tendo em mente quem estava ouvindo as suas palavras, justamente os publicanos e os pecadores, mas também os fariseus e escribas que estavam ali murmurando contra Jesus, reclamando contra Jesus, achando um absurdo Jesus estar ali com aquelas pessoas pecadoras. Jesus, então, ele utiliza da parábola para compartilhar essa verdade esplendorosa. E veja, a parábola, meu irmão, minha irmã, tenha isso em mente em nome de Jesus. Ela não é uma historinha bonitinha para que o evangelho se torne mais simples, mais fácil. Pode ser que você tenha ouvido isso em algum lugar, de alguma maneira, e ainda que a parábola ela utilize elementos culturais, históricos daquela época e daquele contexto qual Jesus está inserido, ela não é uma historinha para facilitar a mensagem do reino de Deus, não. As parábolas eram provocações feitas por Jesus aos seus ouvintes. As parábolas elas eram recheadas de humor, de drama, de questionamentos. Muitas das parábolas não terminavam com uma resposta final, porque Jesus queria que os seus ouvintes ficassem pensando,
remoendo. Eu gosto de pensar que as parábolas estão mais para um cubo mágico. Entrega um cubo mágico como esse para um menino de 8, 9, 10 anos curioso. Ele vai levar isso para casa e ele vai a todo custo tentar encontrar a resposta desse cubo mágico e ele vai se acabar de brincar disso. E é justamente isso que Jesus ele está fazendo aqui. Ele está contando algo com um caráter enigmático para que eu e você, a gente fique pensando, não é possível que ele falou isso. Não, mas espera aí, é muito absurdo isso daqui. Espera aí, esse pai fez isso. Não, mas esse filho, ele está completamente fora de si para ele ter tido essa atitude. Não, eu não acredito que não vai ter uma resposta final. Eu preciso quebrar a cabeça para chegar a uma resposta dessa história. E muitas vezes é isso que Jesus ele quer trabalhar no nosso coração. Ele não vai trazer verdades confortáveis para nós, não. Ele vai nos tirar do lugar de conforto, daquilo que nós achamos que nós sabemos sobre o reino de Deus, sobre o que é amar ao próximo, sobre o que é seguir a Jesus. Por isso, o que a parábola que Jesus conta, ou as parábolas que Jesus conta a respeito da salvação e da alegria da salvação, elas têm a nos mostrar. E nós vamos para o próximo slide, que nos mostra que, a partir de 3 parábolas, ou seja, de 3 provocações, de 3 situações, Jesus ele está apontando para uma verdade eterna, ele está apontando para uma revelação a respeito do reino de Deus. Nós temos a primeira parábola que fala a respeito de uma ovelha. E essa ovelha, ela se perde. E então, esse homem que possui 100 ovelhas, perdendo uma delas, ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. E Jesus então está explicando que após essa atitude absurda, após essa atitude chamativa, aquele homem encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, o que ele faz? Festa. Ele reúne os seus amigos, ele reúne os seus vizinhos e ele diz, alegrem-se comigo. Por quê? Eu já achei a minha ovelha perdida. E então Jesus, meus irmãos, ele traz uma palavra que a gente precisa, dia após dia, nos relembrar. Ele diz, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está falando de uma verdade sobre o céu e às vezes isso passa despercebido pelos nossos olhos. Você deve se recordar que Jesus ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso o que ele diz? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E às vezes a gente fica pensando, qual é a vontade de Deus Pai? O que está acontecendo no céu? E veja, nós temos na própria palavra de Deus uma revelação daquilo que Deus deseja para nós na terra, conforme acontece no céu. Júbilo, alegria, celebração, festa. Quando? Quando um pecador se arrepende. Não quando 99 justos acham que não precisam de arrependimento. Não quando 99 justos olham para a sua própria vida e estão ok com isso. Mas quando um pecador, convicto do seu pecado, convicto da sua ofensa contra Deus, ele se arrepende verdadeiramente. Há festa no céu. Olha que verdade tremenda Jesus está nos ensinando aqui. E veja, ele continua então. Porque Jesus ele não para a sua provocação por aí. Ele vai falar agora a respeito de uma dracma perdida. Ou seja, uma moeda daquela época que é perdida por uma mulher. E então Jesus ele vai dizer que aquela mulher, ao perder essa dracma, ao perder essa moeda, ao perder esse valor, esse dinheiro, acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la.
E eu fico imaginando essa cena, né? Aquela mulher procurando por toda a casa, varrendo tudo, usando a sua lamparina, e de repente, quando ela acha aquela moeda, a alegria no rosto dela. E sabe o que ela faz quando ela encontra aquela dracma, quando ela encontra aquela moeda? Festa. Ela faz uma celebração, ela reúne as suas amigas, as suas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Verso 10, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha Jesus batendo na mesma tecla, olha só a gente precisando mexer no nosso cubo mágico para a gente entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Olha a provocação que Jesus está fazendo a mim e a você. Não é uma historinha. É muito sério, é muito real, é muito profundo. A alegria quando o pecador se arrepende. Os anjos celebram, o céu celebra, o céu está em festa. E então nós chegamos no verso de número 11, numa parábola muito conhecida. E aí, nós estamos falando de 2 filhos que estão perdidos. Eu sei que geralmente essa passagem ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. Pródigo não significa perdido, pródigo significa alguém que esbanja, que desperdiça. Mas a grande verdade também desse texto é que não tem apenas um filho perdido. E é isso que Jesus quer trabalhar no nosso coração. A partir desse texto, a partir dessa passagem tão emblemática e que carrega o cerne do Evangelho em si. E veja, Jesus, ele estabelece uma relação que eu creio que está sendo aí projetada. Nós vamos perceber isso em cada uma das parábolas. Eu gosto de enxergar dessa maneira porque eu creio que é muito didático, nós somos reformados, a gente gosta de sistematizar as coisas, a gente está no John Knox. E aí, quando nós olhamos para cada uma dessas parábolas, a gente vai enxergar basicamente isso: criação, queda, redenção. Criação, queda, redenção. Criação, queda, redenção. Porque cada uma dessas parábolas vai começar com o fato de que havia algo de bom naquela situação. Havia algo de especial naquela situação. Nós estamos falando, por exemplo, de um homem que possui 100 ovelhas. Olha que legal. Aquele rapaz, ele possui 100 ovelhas, ele está com as suas ovelhas. Esse é o plano original. Era assim que a história deveria seguir. Mas não é isso que acontece. De repente, uma daquelas ovelhas, ela se perde. Nós temos uma situação, problema. Nós temos uma dificuldade. Nós temos aqui a história de uma mulher que tinha 10 dracmas. Ok. Esse era o plano, esse era o ideal. Mas, de repente, nós temos aqui uma situação, problema. O que acontece? Uma delas se perde. E isso aponta para uma realidade maior sobre todas as nossas vidas. Deus criou todas as coisas boas, perfeitas. É isso que Eclesiastes vai nos dizer. Mas nós, seres humanos, nós temos uma bagunça chamada queda, que nos afasta desse Deus maravilhoso, gracioso e bondoso. Nós, seres humanos, pecamos contra Deus. Nós, seres humanos, nos descolamos de Deus. Há uma ruptura aqui, uma ruptura tremenda, um rompimento traumático, onde homem e mulher passam a ser competidores de si. É o que nós temos lá em Gênesis 3. Onde a serpente vem e homem e mulher passam a se acusar diante de Deus e acusar a serpente que é, na verdade, a mentirosa que tinha prometido a vida e essa vida não veio, esse conhecimento tal qual de Deus não veio, o que veio, na verdade, foi a morte. E agora, nessa bagunça toda, nessa confusão toda, o ser humano está alienado de Deus. O ser humano está separado de Deus. O ser humano está em conflito com a natureza, com a criação. O ser humano está em conflito com si mesmo.
Tanto é que no capítulo seguinte o que nós temos? Irmão matando irmão. Nós temos inveja, nós temos ódio, nós temos violência. Então há aqui um caos acontecendo. E esse caos, ele também é retratado por Jesus nessas parábolas. Há um perdido nessa história. Algo foi rompido, há uma ruptura. E então Jesus destaca qual é a solução dessa narrativa. Porque todos nós queremos uma solução. Você está assistindo um filme, você está lendo uma história, um livro, e de repente aquele livro ou aquela história traz uma situação, um problema terrível, uma ruptura terrível. Todos nós queremos uma redenção. Todos nós queremos uma reviravolta. Todos nós ansiamos por isso. Todos nós ansiamos por uma solução. E Jesus então apresenta essa solução. Ele aponta que aquele pastor encontra a sua ovelha e, ao encontrá-la, põe-na sobre os ombros cheio de alegria. E então, no verso 6, ele retorna para casa com a sua ovelha nos ombros. Já na parábola seguinte, aquela mulher, ela se empenha muito e ela então encontra a sua dracma, e quando ela encontra, ela reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Na parábola seguinte, nós temos também essa relação acontecendo com os filhos daquele pai, o primeiro que se isola, o primeiro que se afasta, e o segundo que, por mais que estivesse na mesma casa que o pai, também está distante dele. E então há uma festa no final dessa narrativa. Por quê? O filho mais novo ganhou redenção, foi acolhido de volta, foi recebido de volta. E tudo isso, todas essas verdades a respeito de cada uma dessas parábolas, elas apontam para a dimensão da festa que Deus está fazendo aqui. A dimensão do júbilo que há quando um pecador se arrepende. A dimensão da celebração que existe quando aquele que está perdido é salvo, é resgatado. Jesus está trabalhando isso vez após vez para que a gente possa levar a sério a alegria, a celebração, o júbilo por um pecador que é salvo. E então, de maneira muito didática, Jesus ele vai trabalhar duas figuras nessa última parábola. E você pode acompanhar também comigo que essa parábola ela vai contar a respeito de um filho mais novo, um filho mais moço. E o que Jesus ele está mostrando através dessa figura tão interessante, que aquele filho mais moço, ele é alguém que age com indiferença ao seu pai. E, queridos, nós estamos falando aqui de uma época de valores tradicionais muito fortes, onde, numa sociedade patriarcal, aquele pai era a figura mais respeitada da sua casa, a figura mais honrada de sua casa, e onde a situação, o problema que Jesus está trazendo aqui era absurda. Um pai tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Veja, um filho dizer isso ao seu pai significaria praticamente o quê? Pai, o meu desejo é que você morra. Pai, por mim você já pode estar morto, porque eu quero a minha parte da herança. Naquela época, o filho mais velho, ele herdava 2/3 dos bens de seu pai. É isso que os estudiosos comentaristas vão falar sobre essa parábola. E o filho mais novo herdava 1/3 desses bens. Então é como se aquele filho mais novo, ele virasse para o seu pai e dissesse: olha, eu sei que o senhor está vivo, eu sei que você ainda está aí bem e tal, mas eu quero a minha parte da herança, eu quero o meu 1/3 dessa herança, porque eu quero viver a minha vida, eu quero viver aquilo que me cabe. E então, o que esse pai faz? Ele faz algo absurdo para os costumes da época, ele vai lá e reparte os bens entre eles. Veja, a palavra no grego utilizada aqui por Jesus, ela é muito significativa.
Não é simplesmente bens, não é simplesmente algo material que a gente tem, que está na conta bancária e que a gente vai dividir entre os filhos. Não! Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus está falando aqui dos bens daquele pai, ele utiliza a palavra bios. Bios nos lembra o quê? Vida. Jesus, ele está falando aqui de um pai que passou a vida toda trabalhando, ralando, suando, e que conquistou bens, terras de muito valor, mas que custaram muito trabalho. Terras, bens, valores que seriam passados para os seus filhos como um legado, não simplesmente como bens materiais. Então o que aquele filho está demandando do seu pai não é simplesmente um pedaço de terra, algo que ele pode vender, negociar depois. Não! Ele está pedindo todo um legado de uma vida para o seu bel prazer, para que ele possa desperdiçar como ele bem entende. E o que esse pai faz? Ele então reparte os bens entre eles. Veja, aquele filho mais jovem, ele tinha uma indiferença no seu coração para com seu pai. Ele não se contentava com a companhia do pai, ele não se contentava com as bênçãos do pai, ele queria buscar a sua própria felicidade, ele queria buscar a sua própria alegria. E então o texto vai nos dizer que aquele jovem, depois de conquistar ali, a partir da argumentação com seu pai, aqueles bens, aquela herança, ele viveu de forma desenfreada. Ele gastou todos aqueles bens, todo aquele legado, e depois de ter consumido tudo, depois de ter esbanjado tudo, depois de ter desperdiçado tudo, sobreveio àquele país onde ele estava uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Uma outra marca do filho mais jovem é o desperdício. Aquele rapaz, ele olhou para os recursos que ele tinha, ele olhou para tudo aquilo que o pai dele havia conquistado e ele então pensou, eu vou até o fim nisso daqui. Eu vou desperdiçar tudo. Eu vou gastar tudo. Eu vou buscar toda a satisfação que há em desperdiçar tudo aquilo que eu tenho. E agora ele se vê em maus lençóis, porque os bens se acabaram, os recursos se acabaram e agora ele está numa situação de fome, de grande necessidade. E aí o que ele faz? Vai pedir trabalho. E então, irmãos, Jesus, de uma maneira muito, muito perspicaz, ele vai trabalhar aqui um conceito para aqueles judeus que estavam escutando as palavras dele, que é a questão da pureza. Porque aquele mesmo filho que foi inicialmente indiferente ao pai, que também desperdiçou todos os bens que o pai havia transmitido a ele, agora ele também está numa situação de impureza extrema. Por quê? Qual foi o trabalho que aquele filho mais jovem encontrou? Cuidar dos porcos. Isso para o judeu era muito grave. Imagine só aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, escutando as palavras de Jesus, falando que esse filho agora ele está completamente impuro, porque ele já havia transgredido contra a lei, ele já havia buscado prostitutas, ele já havia desonrado seu pai, ele já havia se contaminado de tudo quanto é forma, e agora ele está no meio dos porcos. E o porco para o judeu era aquele símbolo de impureza. E agora esse filho, não satisfeito em vivenciar tudo aquilo que ele vivenciou, e com fome, com escassez, agora ele deseja a comida dos porcos. Ou seja, ele está no fundo do poço. Ele está completamente perdido. Ele tem desejos animais, animalescos, ele tem desejos impuros e absurdos para um judeu. E então Jesus está trabalhando o fundo do poço aqui na vida daquele rapaz. Olha só o ponto que ele chegou. Mas veja, aquele mesmo rapaz, ele reconhece o seu pecado e ele então volta para casa, ele se arruma e volta para o seu pai. E então nós temos um dos encontros mais lindos narrados pela palavra de Deus.
nós temos um pai que espera pelo seu filho e que corre em direção dele, que o abraça e o beija. E nós temos o retorno de um filho que desperdiçou todos os bens que o seu pai havia lhe dado e pecou contra ele. E nós temos a alegria da salvação daqueles que estava perdido. Hoje nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. Hoje pela manhã eu estou falando sobre os filhos. À noite nós vamos falar sobre o coração do pai, a atitude do pai. Será um culto pós-temporada muito especial com os nossos adolescentes aqui. Eu quero reforçar esse convite a você, mas eu quero que você pense agora na perspectiva daquele filho. Quando ele foi para casa, o que ele encontrou não foi a cinta do seu pai, não foi o castigo do seu pai, e o seu pai tinha todo o direito de fazê-lo. Nós vamos entender um pouco isso à noite. Mas o que ele encontra é o abraço do pai. O que ele encontra é o choro do pai. O que ele encontra é o beijo do pai. O que ele encontra é o carinho do pai, o acolhimento do pai. E então aquele pai, ele faz uma festa. Ele diz, vamos celebrar porque esse meu filho estava morto. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui. Olha a dimensão da alegria que está acontecendo nessa cena, onde uma pessoa estava completamente perdida no fundo do poço, e ela então é vista pelo seu pai, que está na expectativa de encontrar com esse filho. Nós temos também uma atitude completamente oposta a essa. E eu quero trabalhar com você sobre o filho mais velho. Porque enquanto o filho mais novo é sinônimo de indiferença, de desperdício, de impureza, enquanto o filho mais novo ele representa os publicanos, os pecadores daquela época que esbanjavam, que desperdiçavam, que ofendiam, que pecaram contra Deus, o filho mais velho, ele é de fato um símbolo daqueles fariseus e daqueles mestres da lei. E você pode acompanhar comigo o que aquele filho mais velho ele representava. Ele representava omissão, ele representava ressentimento e ele representava egoísmo. Porque enquanto o filho mais novo, ele foi para fora daquele país e ele foi indiferente ao seu pai, ele desperdiçou tudo, ele foi impuro, ele quis se alimentar da comida dos porcos, agora nós temos o filho mais velho sendo apresentado na narrativa. E sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? É que aquele filho mais velho, ele só aparece na narrativa quando o filho mais novo retorna. Você já parou para pensar nisso? Ainda que no início da parábola, Jesus ele deixe claro que aquele homem tinha 2 filhos e que o pai repartiu os bens entre eles, no verso de número 12. O filho mais velho só vai aparecer nessa parábola no final. Por que ele não aparece antes? Porque nós estamos diante de uma grande omissão daquele filho, que se achava tão próximo do pai. Em nenhum momento ele se importa com o mais novo. Em nenhum momento ele é sábio com o mais novo. Em nenhum momento ele é uma referência para o mais novo. Mas ele se omite do seu papel. Esperava-se que o filho mais velho fosse aquele que mantivesse o legado do seu pai. Nós temos isso muito presente, especialmente lá no Pentateuco, ou até mesmo ali em Gênesis, quando nós vemos a história de Abraão, Isaque e Jacó, toda a expectativa daquele filho, toda a expectativa que estava sobre aquele que iria herdar o legado de seu pai. Mas nós temos aqui um filho omisso, um filho que não aparece. Olha a gravidade disso. Depois nós temos o filho mais velho aparecendo só quando o mais novo chega em casa. E qual é a atitude dele? Fazer festa? Como Jesus está ensinando aqui? Não. A atitude dele é de ressentimento. Ele olha para o filho mais novo, ele olha para o seu irmão mais novo com ressentimento. Ele olha para o seu pai com ressentimento. Onde já se viu? Ele utiliza palavras como aquele seu filho e não como meu irmão. Aquele filho mais velho, ele é um símbolo
do egoísmo e da avareza. Porque ele não está interessado no fato de que o irmão dele está vivo, de que o irmão dele foi encontrado, de que o irmão dele está a salvo. Mas ele está preocupado com a parte que lhe compete. Porque o irmão esbanjou 1/3. Com qual recurso a gente vai fazer essa festa aí para ele que está voltando para casa? Com o que sobrou para mim? Eu que trabalhei tanto, eu que ralei tanto, eu que estou aqui trabalhando para o Senhor e o Senhor não fez nunca nem um cabritinho, e agora você vai pegar a carne nobre, você vai pegar a melhor carne que a gente tem em casa e você vai preparar um churrasco para esse traste. Basicamente, é isso que aquele irmão mais velho está dizendo para o seu pai. Olha a seriedade que Jesus está trazendo para mim e para você nessa parábola. Nós corremos um grande risco, meu irmão e minha irmã, de desaprendermos a celebrar quando um pecador é salvo. Por ressentimento, por omissão, por egoísmo. E é isso que Jesus está ensinando aos seus ouvintes. Só que ambos os filhos estão perdidos aqui nessa parábola. Não se engane. Jesus ele não está passando o pano para o filho mais novo. Ele está acusando o pecado do filho mais novo. Jesus ele não está aqui passando pano para o filho mais velho. Pelo contrário, ele está acusando o pecado do filho mais velho, porque ambos estão desconectados do coração do Pai. Ambos estão vivendo um cenário de ruptura na relação com Deus. Um que acha que a todo custo vai encontrar a alegria e a felicidade, fazendo um desperdício, esbanjando os seus bens. E outro que acha que por mérito e por bom comportamento e por se sentir próximo de Deus, está salvo, está bem com o Pai. Mas como diria um pastor norte-americano, Mark Driscoll, você pode nascer na igreja, se casar na igreja, festejar a sua vida na igreja, celebrar muitas coisas na igreja, liderar um ministério na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso você só esteja numa igreja denominacional, mas não esteja em Cristo Jesus. Olha que grave isso. E era exatamente isso que aquele filho mais velho estava vivenciando aqui. Sabe o que faltou a ele? Faltou aquilo que muitas vezes falta a cada um de nós. Reconhecer que nós também somos o problema. E é isso que Gilbert Chesterton, um pensador cristão britânico, certa vez disse. O jornal The Times, que era o jornal emblemático da época, escreveu a seguinte matéria com o seguinte título: Qual é o problema do mundo? Olha só que pergunta intrigante que muitas vezes eu e você, nós nos fazemos. E nós escutamos as pessoas fazerem. Chesterton teve uma resposta pontual. Ele escreveu aquele jornal. E ele disse: Prezados senhores, eu sou. Sinceramente, Gilbert Chesterton. Nós precisamos reconhecer, meu irmão, minha irmã, que nós somos o problema. Faltou aquele irmão mais velho reconhecer que ele era o problema, tal qual o mais novo reconheceu e voltou para o coração do seu pai. Nós somos o problema num mundo marcado pelo pecado, pela queda, pela inimizade. E nós podemos aqui pensar em várias e várias atitudes, palavras, pensamentos que se assemelham a cada um desses filhos. Existem momentos da nossa vida em que nós parecemos com um filho mais novo. Nós queremos esbanjar, desperdiçar tudo aquilo que Deus Pai confere a nós. E nós queremos pecar adoidado. E nós queremos nos esbanjar com as promessas desse mundo. Mas tudo que nós temos é vazio. Tudo que nós temos é morte. Tudo que nós vamos encontrar é distanciamento de Deus. Muitas vezes, nós vamos nos assemelhar aos filhos mais velhos, que ficam indignados quando um pecador é recebido por Deus. Quando alguém que estava perdido é encontrado. E então nós murmuramos, nós olhamos para a nossa própria vida
E nós não temos como base o amor de Deus, nós temos como base o que nós definimos como amor, o que nós definimos como recompensa, o que nós definimos como justo. E nós então nos sentimos injustiçados por Deus Pai. Mas veja, essa parábola, ela é contada também por um filho. Não o filho mais novo, não o filho mais velho, mas o Filho de Deus. E o Filho de Deus, que é Cristo Jesus, ele não usurpa a herança, ele a compartilha conosco. É isso que o Evangelho vai mostrar a nós. Nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. Ele morreu por nós naquela cruz, ele conquistou por nós o direito de nós sermos chamados de Filho de Deus. Amém? Você crê nisso? Ele não usurpa a herança como o filho mais novo, não, ele nos inclui na herança. Nós precisamos celebrar isso, meu irmão, minha irmã. Jesus não é contaminado por quem está impuro, mas ele purifica quem está contaminado. Aquela reclamação dos fariseus, dos religiosos, a indignação que eles devem ter sentido ao escutarem aquela parábola de um filho que agora quer se alimentar do alimento dos porcos, é absurdo para a cabeça deles, mas não é absurdo para a graça escandalosa de Cristo Jesus, para a graça esplendorosa de Cristo Jesus, para a graça absurda de Cristo Jesus, porque Cristo não é contaminado por quem está impuro, ele purifica quem está contaminado. Seja pela nossa religiosidade como irmão mais velho, seja pelo nosso desejo desenfreado de desperdiçar como irmão mais novo. Mas há uma verdade que eu quero concluir aqui com você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, e que ela é fundamental para nós compreendermos aquilo que Jesus está mostrando para nós. O Filho de Deus não fica de fora da festa, ele é a própria festa. Jesus é a celebração de uma salvação que acontece por meio da obra dele, do sacrifício dele naquela cruz. É por isso que nós não temos mais aqueles rituais, aquelas festas, aquelas celebrações, porque ele cumpriu isso plenamente e ele é a nossa festa. Se nós temos alguma alegria na nossa salvação, não é por mérito próprio. Se nós temos alguma alegria na nossa salvação, não é porque nós não fomos lá e não pedimos a nossa parte da herança, mas é por aquilo que Cristo fez. Ele é a própria festa. E é por isso que o pastor Tim Keller diz: Deus não nos ama porque somos bons, mas porque Ele é bom. Deus não nos ama porque somos bons, mas porque Ele é